Com um enorme prazer que a gente agradece o apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, pela parceria, por todo o apoio que vocês nos dão nas iniciativas do CBO de conscientização dos pacientes, e queria agradecer a presença do Dr. Leonardo Oliva, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Um prazer recebê-lo. Queria começar a nossa conversa lhe perguntando: o conceito de envelhecimento mudou? A gente usa ainda esse termo, envelhecimento, como ele mudou? Todos. Começo parabenizando aí a CBO pela excelente iniciativa e pelo excelente evento e agradecendo em nome da Sociedade de Geriatria e Gerontologia pelo convite e pela participação. Olha, o conceito de envelhecimento não mudou, a gente continua entendendo que nós temos ciclos de vida, né, do nascimento, a gente se desenvolve, chega uma fase da vida onde a gente tem muito ganho e a gente estabiliza nesse ganho e depois a gente começa um declínio, onde habitualmente é a fase do envelhecimento, a fase de declínio funcional, de capacidades vitais, e a gente continua entendendo que essa fase não mudou, mas essa fase está cada vez mais tarde do ponto de vista cronológico, né? Como foi dito aí na nossa abertura, nós temos conseguido envelhecer mais e envelhecer melhor como sociedade, e isso sim tem mudado ao longo dos anos. Muito obrigada. Alguns problemas oftalmológicos estão associados ao envelhecimento, e para alguns deles, como a catarata, por exemplo, há correção cirúrgica, mas para outros, como a degeneração macular relacionada à idade, não qual o impacto da perda visual na terceira idade? Olha, realmente a gente tem aí situações que são preveníveis, né, tratáveis e corrigíveis, inclusive cirurgicamente. Existem diversas situações que o idoso vivencia do ponto de vista de saúde ocular, à medida que ele envelhece, e aí, de novo, o envelhecimento, a gente tem atrasado esse envelhecimento do ponto de vista fisiológico, mas o envelhecimento é uma parte da nossa vida que é muito individual, ou seja, as pessoas envelhecem de maneira muito única, muito singular, e à medida que a gente envelhece, problemas oculares são muito comuns, a catarata talvez o mais comum deles, né? E aí que a senhora colocou, a gente tem uma possibilidade de correção cirúrgica com resolução do quadro, com implante de lente, né? Vocês sabem disso muito mais do que eu, cada vez mais modernos, cirurgias minimamente invasivas e de recuperação muito mais rápida e segura. Mas a gente também tem situações que, infelizmente, a gente não tem um tratamento específico e a gente tem que trabalhar muito mais com prevenção do que com tratamento, né? Então, quando a gente cuida melhor da nossa saúde, a gente evita situações também oculares que podem ser muito graves e comprometer muito a qualidade desse envelhecimento. Obrigado, Leonardo. Na sua opinião, quando devem começar os cuidados para que a gente tenha um envelhecimento mais saudável possível? Olha, essa pergunta muitas vezes a gente recebe de uma outra forma, que é quando eu devo procurar o geriatra, né? Isso é muito comum. A gente diz assim, poxa, qual é a idade que eu devo procurar um geriatra? Eu costumo dizer que a melhor idade para procurar um geriatra, que aí seria o sinônimo aí talvez do quando a gente deve cuidar do nosso envelhecimento, é no momento que a gente decide que quer envelhecer bem. Então, quando é que a gente começa a envelhecer? Por volta dos 35, 40 anos, a gente começa o nosso processo de envelhecimento, e talvez nesse momento a gente já exija ter uma atenção voltada para esse processo da nossa vida. Porque 20% da forma como a gente envelhece, ela é definida pela genética, tá? A gente não tem como mudar. 20% desse envelhecimento individual tem a ver com o ambiente que a gente vive, questões como poluição, questões como saneamento básico, acesso à saúde. Mas 60% da forma que a gente envelhece, ela é ditada pelas escolhas que a gente faz ao longo da vida. Então, a gente tem uma situação que é 3 vezes mais importante do que o ambiente ou do que a genética, de como a gente vai atingir essa terceira idade, como a gente vai envelhecer, com que qualidade, com que funcionalidade. Então, os cuidados com o envelhecimento devem começar muito cedo, por volta ali dos 35, 40 anos, porque são escolhas que a gente vai fazer a partir dessa idade que vão definir como a gente vai chegar quando a gente tiver 80, 90, 100 e até mais anos de vida. E linkando a isso, hoje a gente sabe que como as pessoas envelhecem cada vez mais e cada vez melhor. Sobre a prática de exercícios físicos e longevidade, qual a relação que é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia? Então, dentro desses 60% aí de escolhas que a gente faz na nossa vida, eu costumo dizer que a escolha mais importante, a decisão mais assertiva e mais acertada
que um indivíduo pode ter em relação à sua saúde é praticar atividade física de forma regular. A atividade física está relacionada à melhoria de desfechos em vários aspectos da nossa saúde, desde prevenção do que mais mata no mundo hoje, que são doenças cardiovasculares, né, e cerebrovasculares, infarto, AVC principalmente. Então, a atividade física sabidamente previne e diminui o risco dessas doenças. Isso também acontece relacionado aos cânceres, que são doenças muito prevalentes também na terceira idade, causam muita mortalidade nessa fase da nossa vida. A atividade física tem uma relação com a melhoria de saúde não apenas física, mas também emocional, tanto do ponto de vista de depressão e ansiedade, controle e tratamento dessas patologias cada vez mais frequentes em nosso meio, mas também da prevenção e ajuda nas doenças que envolvem a memória e a cognição, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, praticar atividade física de forma regular também, sabidamente, previne, diminui o risco da gente ter demências. Então, hoje a indicação mais importante que um médico pode dar, isso inclui qualquer especialidade médica, é a gente conseguir que o indivíduo perceba a importância da atividade física e, mais ainda, ajudá-lo na escolha dessa atividade e ajudá-lo que haja assiduidade, que haja de verdade, né, algo que seja rotineiro, frequente, habitual, para que a gente possa colher os frutos, os benefícios da atividade física regular na nossa saúde. Obrigado. Uma situação que deve ser bastante comum entre nós, inclusive, um paciente chega a 60, 65, 70 anos de idade e nunca fez ou há muito tempo não faz nenhum exercício físico. Que orientação você dá? Como começar ou recomeçar essa atividade nessa faixa etária? Olha, pergunta muito boa, né? Porque às vezes a gente escuta muito, eu já estou velho para atividade física, eu nunca fiz, agora não vai adiantar de nada. Isso não é verdade. Não existe idade para colher os benefícios da atividade física e a gente pode começar em qualquer idade. Se a gente for aí na internet, a gente encontra exemplos super interessantes de indivíduos que começaram a praticar esportes depois dos 60, 65 anos e conseguiram, inclusive, ser atletas de alto desempenho nas suas categorias, né, por faixa etária. Então, maratonistas que conseguiram completar sua primeira maratona depois dos 70 anos. Tá? Então, não existe idade para começar a atividade física e não existe idade para colher os benefícios. Obviamente, para a gente começar uma atividade física, um indivíduo sedentário que tem interesse em começar uma atividade física, a gente vai ter que ter certos cuidados relacionados a essa atividade, desde uma boa avaliação clínica, uma avaliação médica desse indivíduo, para entender se há riscos na atividade proposta, que tipo de atividade se adequa melhor àquele indivíduo, será que a gente pode ter qualquer atividade que tenha impactos articulares, por exemplo, ou seria melhor fazer uma atividade na água? Que tipo de orientação profissional a gente vai ter no desempenho dessa atividade? Isso tudo é muito importante. E uma dica que eu sempre dou para aqueles indivíduos que ou deixaram de praticar há muito tempo, ou mesmo nunca praticaram atividade física, é que a gente tem que entender que a gente tem que começar devagar. A gente não pode achar também que de uma hora para outra a gente vai se tornar um super atleta, então a gente tem que começar muito devagar. Às vezes é uma vez por semana, 30 minutos, a gente vai começar bem devagar e aos poucos, à medida que o nosso corpo for se adaptando, que a gente for tendo prazer com aquilo e tendo capacidade de aumentar essa carga de atividade física, a gente vai atingindo tempos maiores, intensidades maiores e até mudando de atividade física, por que não, para outras mais complexas ou mais competitivas. Mas assim, não existe idade para o benefício, não existe idade para começar, e um pouquinho que a gente faz é melhor do que não fazer nada. Isso também é muito importante. Vários estudos, né, da parte cardíaca, né, dos estudos da cardiologia mostram que existe uma quantidade que é melhor do ponto de vista de saúde, por volta ali de 150 minutos de atividade física por semana, mas a gente sabe, especialmente para os pacientes geriátricos, que fazer um pouco é melhor do que não fazer nada. Então é melhor começar aos poucos e ir aumentando e tendo adesão e tendo capacidade de fazer, do que tentar uma quantidade acima do que nosso corpo permite e a gente ficar com dores, ficar desmotivado porque não está conseguindo fazer tudo aquilo que foi programado, porque a programação inicial foi muito intensa. Muito obrigado, Dr. Leonardo. Sua participação foi extremamente importante para nós e todas as suas colocações muito esclarecedoras. Obrigado por estar aqui hoje conosco.